Fala meus amigos do canal Biomais, tudo bem com vocês? Professor Lucas aqui para mais uma resolução de questões. E vamos resolver hoje a questão da FAPEC 2018, vestibular da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS. Já deixa o like aí. Bom, a questão diz o seguinte: a membrana plasmática é um componente essencial que constitui as células, desempenha funções importantes como revestimento e proteção, sendo uma barreira auxiliando na sinalização celular ao dar suporte físico para a interação entre diversas moléculas que nela se encontram, como hormônios, neurotransmissores e fatores de crescimento provenientes do meio extracelular, além de participar dos processos de endocitose e exocitose. Ao longo da história, diversos modelos foram criados para representar sua estrutura e composição química. Em 1972, Singer e Nicholson propuseram um modelo de membrana celular, o qual se tornou o modelo mais aceito até os dias de hoje, chamado de modelo do mosaico fluido. Representação gráfica mostrando a visão tridimensional da membrana plasmática. Então, pessoal, é o seguinte. É uma questão aí típica, né? Bem semelhante do Enem, tá? Como? Nós temos ali então um enunciado, né? E assim, é um texto, né? Falando de um assunto. Então, pelo que nós podemos observar aqui, segundo esse enunciado, nós temos uma questão aqui de biologia celular, ou também chamado de citologia, que é o estudo das células, tá? Onde a questão aqui, o enunciado, ele trata especificamente da membrana plasmática, tá? Fala as funções dela, ou seja, de revestimento e proteção, tá? E fala também que ela participa ali de processos, né? Ou seja, ela que seleciona, né? Ela tem uma estrutura, uma propriedade, melhor dizendo, chamada de permeabilidade seletiva. O que seria então permeabilidade? Ou seja, o ato de entrar, né? Entrar ou sair. Aí no caso, permeabilidade seletiva, ou seja, essa membrana plasmática, além dela ser uma barreira protegendo a célula, ela também funciona como se fosse o que? Um guarda, ou seja, ela permite, né, ela vai analisar se uma certa substância pode entrar ou não dentro da célula, tudo bem? Por isso, permeabilidade seletiva, tudo bem? Ah, aí nós vamos ter aqui então uma representação gráfica, tá? Aqui da membrana plasmática. Bom, o desenho que a questão que a FAPEC trouxe foi esse desenho apagado aqui, certo? E incompleto também, né? Então fica difícil, né? Porque se você baixar a prova, você vai ver que só tem esse desenho na prova, nessa questão. O que eu fiz? Trouxe mais dois desenhos aqui, né? Com mais cores, para vocês entenderem, né? O que se trata então. Então aqui nós temos a célula, tá? E aqui nessa parte mais azul aqui, ó, nós temos a membrana plasmática. Se nós pegarmos um pedacinho dela e darmos um zoom, né, nós teremos isso aqui. Esta daqui foi a representação que a FAPEC trouxe para a gente, tá? Ou seja, essa membrana plasmática aqui toda apagada e incompleta. O que eu fiz? Trouxe uma outra mais bonitinha aqui, né? Mais completa e com mais cores. Então, se a gente analisar aqui na célula, né? Ela aparenta ser o que? Uma estrutura simples, mas não, ela é uma estrutura dupla. Não é à toa que a membrana plasmática também pode ser chamada de bicamada lipídica. Por quê? Porque percebam que ela tem uma e duas camadas de fosfolipídios. Por isso que é bicamada lipídica, tá? Perceba também que ela tem essas estruturas que atravessam de um lado ao outro ou que fica só numa região, ou na parte de cima ou na parte de baixo. Essas estruturas aqui, ó, são chamadas de proteínas, sendo que essa que passa de um lado para outro é chamada de proteína integral, e essas daqui, ó, que só fica numa parte, ou em cima ou embaixo, é chamada de proteína periférica, tá? Bom, quais são as funções dessas proteínas? São elas, né, que são como se fossem os guardas, ou seja, a membrana plasmática ela vai detectar. E como é que ela detecta alguma coisa, alguma substância que está querendo entrar na célula? Através dessas estruturas em verde aqui, ó, certo?
que é o que? O glicocálice. Então, o glicocálice tem a função de quê? De reconhecer. Na hora que uma substância chega na célula, né? Então, o glicocálice ele vai reconhecer, vai ver se é algo bom para a célula e essa substância ela vai entrar através das proteínas, né? Que funcionam como se fosse a entrada, né? Para a célula. Tudo bem? Maravilha, então. Então, vamos ver o que é que a questão está pedindo aqui no comando. Então, a respeito do modelo do mosaico fluido, ou seja, membrana plasmática, assinale a alternativa que descreve corretamente as suas características e quais seriam os principais componentes da membrana plasmática. Vamos lá, então. Está falando que ela é uma estrutura impermeável. Lembra que quando eu falei que permeável é o que? É a capacidade de entrar ou sair. E eu disse que a membrana plasmática ela é uma estrutura que ela tem a propriedade de seletividade, ou seja, a permeabilidade seletiva. Então ela é permeável e não impermeável, porque se ela é impermeável, está dizendo que nada pode entrar e nada pode sair da célula. Portanto, só dessa palavrinha aqui você já descarta a letra A. Mas vamos ver aqui as demais, o que é que ela trata aqui na letra A. Tá, então ela é impermeável, tá errado, né? Olá, distribuição específica de proteínas ao longo da sua extensão. Nós vimos sim, né? Ou seja, temos as proteínas integrais, aquelas que passam de um lado para o outro, e as periféricas, né? Olha lá, sem contato moleculares permanentes, ou seja, está falando que no caso ali do glicocálice, né? Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Tá falando ali, ó, que não tem essa estrutura, ou seja, ela não reconhece, pelo contrário, ela reconhece por conta do glicocálice, né? É ele quem determina, é ele quem reconhece para então permitir se vai entrar ou não, né? Então já está tudo errado aqui, ó. Distribuição específica de proteína ao longo de sua extensão, correto, sem contato moleculares permanente, não é errado, né? O que permite o baixo reconhecimento, não, ou seja, o glicocálice ele tem essa função de reconhecer, ou seja, é autorreconhecimento, porque é através dele que a célula vai reconhecer se alguma proteína, alguma substância pode entrar ou não na célula, né? E adesão entre si com componentes, né, da matriz extracelular, ou seja, está falando que a célula ela tem baixo reconhecimento com o que está fora da célula. Não, ou seja, é através do glicocálice, né, que ela vai conseguir reconhecer. E percebam o seguinte, olha só, no desenho que a FAPEC trouxe, ela só trouxe o que? Os fosfolipídios e as proteínas, olha lá, ó, e não trouxe o glicocálice, então fica difícil da pessoa entender. Na hora que ele olha assim, ele fala, não tem glicocálice, então não tem nada a ver, pelo contrário, tá? Então, letra A tá incorretíssima, só pelo fato dessa palavra aqui, ó, ela é impermeável? Não, ela é permeável, tá? Então já descarta a letra A. Letra B, permeabilidade seletiva. Opa, até aqui tá correto, por quê? Se ela é permeável, ela permeabilidade, ela sim, ela permite entrar e sair. E seletiva por quê? Porque ela vai reconhecer primeiro, através do glicocálice, se for uma substância boa, vai entrar, se não, não vai entrar. Tá? Então aqui está ok. Distribuição aleatória de proteínas ao longo de sua extensão, correto. Contatos moleculares quase permanentes que permitem o reconhecimento e adesão entre si com os componentes da matriz extracelular, ou seja, está falando do glicocálice, está falando que o glicocálice ele tem um auto reconhecimento, ele reconhece o que está lá fora, né? Ok. Está sendo composta por uma bicamada majoritariamente de fosfolipídios, correto, que é o quê? Que é nada mais nada menos do que isso aqui, ó, ele falou bicamada, né? Vamos ver aqui, composta basicamente por uma bicamada, deixa eu tirar aqui, isso não dá para ver, por uma bicamada de fosfolipídios, correto, além do colesterol, glicolipídios, proteínas e glicídios. Bom, aparentemente essa daqui é a correta. Vamos ver as demais ali então. Letra C. É uma estrutura impermeável. A gente já viu que ela é permeável, então nem precisa ler, né? Então, vamos partir para a próxima. Letra C aqui então.
Estrutura com permeabilidade seletiva, até aqui tudo bem, possuindo uma distribuição específica de proteínas ao longo da sua extensão, certo? Sem contatos moleculares permanentes, está falando que não tem glicocálice, né? Que permite o baixo reconhecimento de adesão entre si com os componentes da matriz extracelular. Errado, né? Ela tem de fato um alto reconhecimento, porque justamente pelo fato do glicocálice, então tá errado. Estrutura com permeabilidade pouco seletiva, não, ela é muito seletiva, né? Distribuição específica de proteínas ao longo de sua extensão, até aqui tudo bem, está falando das proteínas integrais e periféricas, contatos moleculares permanentes que permitem o reconhecimento e a adesão entre si com os componentes da matriz extracelular, ok, sendo composta por uma bicamada fosfolipídica revestida em sua totalidade por uma camada proteica, está falando das proteínas lá, integrais e periféricas, havendo poros que permite a passagem de substância através da membrana. Então essa questão aqui, ó, ela daqui para cá está corretíssima. O errado só está aqui, ó, dizendo que é uma estrutura com permeabilidade pouco seletiva. Não. Portanto, ela é muito permeável. Então, a alternativa correta aqui, ó, é o que? A letra B. Então, já lasca o dedo aqui na letra B, tá? Ou seja, permeabilidade seletiva, ou seja, ela permite entrar e sair, né? Distribuição aleatória de proteínas ao longo de sua extensão, ou seja, está falando das proteínas periféricas, né, e as integrais, correto? Contatos moleculares quase permanentes que permitem o reconhecimento e adesão entre si e com os componentes da matriz extracelular. Está falando do glicocálice, porque é ele quem reconhece, né? Quem está pelo lado de fora, né? Opa, tá legal, pode entrar na célula, certo? Sendo composta por uma bicamada, certo? Majoritariamente de fosfolipídios, além de colesterol, glicolipídios, proteínas e glicídios. Portanto, a letra correta é a letra B. Tudo bem, pessoal? Percebam que essa questão aqui, ó, ela tem muito texto, né? Então, se você não tiver o conhecimento básico assim do que é membrana plasmática, quais são as suas estruturas e a função de cada uma, fica difícil. Mas perceba que por mais que na alternativa aqui tenha muito texto, perceba que eles se repetem, né? E o que muda só é aqui, ó, impermeável, permeabilidade, né? Impermeável. Então, né? Por mais que tenha muito texto, né? Praticamente eles se repetem, né? Só modificando os termos, né? Então, isso que às vezes pega o candidato. Mas a correta aqui é a letra B. Permeabilidade seletiva, né? Ou seja, ela permite a entrada e a saída da célula, tá? Juntamente com as demais estruturas, né? Como o glicocálice, que ele reconhece então quem está pelo lado de fora, permitindo a entrada e a saída de substâncias da célula. Tudo bem, pessoal? Aparenta ser uma questão difícil, mas eu creio que ela foi bem interessante, tá? Então, pessoal, se vocês curtiram essa aula, por favor, deixa o like aí, tá? Comentem, se inscrevam no canal, que isso é muito importante, tá? Para eu saber se vocês estão gostando ou não. Comentem aí, fiquem com Deus e até a próxima.